Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bom? Aqui é o Dr. Beco e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje é a quinta aula. Vamos falar sobre o bispo. Bom, acho que a primeira coisa mais divertida é saber um pouco da história do nome dele. O bispo, assim como o cavalo também, é uma das peças que tem mais diversidade na sua nomenclatura. Então eu anotei algumas aqui, ó, por exemplo, em russo e em chinês, que vem lá do nome original, Alfio, é na verdade um elefante. Inclusive o desenho da peça, aquilo ali que a gente acha que é um chapéu, é a representação da tromba de um elefante. Aí você vê a diferença. Em francês acabou tendo um nome como Fou, que seria mais o bobo da corte, e o chapéuzinho engraçado do bobo da corte. E para quem olhou para aquele chapéu já na época antiga mesmo, que falou, olha, isso aqui parece o chapéu de um bispo. Então em algumas línguas ficou como bispo, mas em alemão, por exemplo, ele tem nome de corredor, ou sinônimo também de mensageiro. E tem mais um monte de nome engraçado. Em tcheco, por exemplo, ele é o arqueiro, né? É, fora que tem aí oficial, enfim. Então é uma história bem complicada a nomenclatura do bispo, né? E em alguns livros em espanhol você vai ver ele representado pela letra A. Não é estranho se você estiver lendo um livro em espanhol. Em português e em inglês a letra B, né? E então vamos seguir adiante aqui com a questão do valor. Quanto que vale um bispo? Vou limpar aqui o tabuleiro, colocar o bispo aqui pra gente. Então este é o bispo. Hoje ele tem até uma cruzinha aqui para lembrar que é um bispo mesmo, não é mais uma tromba. É bem um chapéuzinho mesmo. O valor de força dele, né? Quando ele está com o par de bispos, ele costuma cobrir, ele cobre mais casas, então o par de bispo é mais valioso. Mas ele individualmente ele tem um valor de força equivalente a um cavalo. Um pouco mais forte se a posição é aberta, porque o movimento dele ele corre pelas diagonais, né? Lembra um dos movimentos da dama que a gente já viu. Então ele corre pelas diagonais. Se um bispo inicia na casa preta, ele nunca vai mudar de casa na vida dele, né? Então ele vai correr só nas diagonais. Isso aqui é o movimento que ele tem na casa inicial. Obviamente que se ele tiver tampado por um peão, ele não pode se mover, só poderia se mover para cá. Então o bispo ele não pula, né? Se tiver um peão aqui, ele pode vir para cá. Se for um peão inimigo, né, ele pode tomar. Então o bispo não pula casas. E um bispo que inicia originalmente na Casa Branca, ele também nunca vai trocar de casa. Então originalmente a gente sai com um bispo da Casa Preta e um bispo da Casa Branca, e isso forma o nosso par de bispo. É um conjunto de peças bem forte, trabalha coordenado. Ao final desse vídeo aqui a gente vai ver como é que dá um checkmate com o par de bispos. Então se você tem par de bispo contra par de cavalo, você prefere uma partida com mais espaço e de preferência com peões dos dois lados do tabuleiro, porque aí você tem vantagem sobre o cavalo, porque o cavalo ele tem dificuldade de transitar de um lado para o outro. Então nesse momento aqui, ó, uma posição dessa aqui, as brancas têm uma grande vantagem sobre o cavalo. Mas se esses dois peões aqui desaparecerem, ou se em vez de desaparecer forem do mesmo lado, aí o cavalo dá conta do recado, porque o cavalo pula bem aqui também. A dificuldade do cavalo é só o alcance, né? Ele não vai tão longe. E o bispo, como corre muito, ele consegue dominar ambas as alas do tabuleiro facilmente. Então, quando é que você vai preferir um cavalo ou um bispo? Tem a ver então com peões nos dois lados do tabuleiro
E a partida aberta ou partida fechada. O que significa aberta ou fechada? Como nós já vimos peões, se você tem uma situação assim, por exemplo, em que os peões estão em cadeia e o seu bispo está na mesma cor dos seus peões, então o cavalo aqui é melhor, porque o cavalo ele consegue ora defender, por exemplo, o seu próprio peão da base, ora atacar o peão da base adversário. Como ele a cada movimento ele troca de cor, obviamente que você não vai pular aqui, que senão toma, né? Mas com isso o cavalo tem vantagem. Esse daqui, quando o bispo está na mesma cor dos seus próprios peões, é chamado de bispo mau. Você não quer ter um bispo deste. Preste atenção durante a abertura, mas principalmente no meio jogo, quando você for trocar peças, onde que os peões estão se estabilizando, e tente ficar com um bispo da cor dos peões do seu adversário. Porque aqui, por exemplo, ó, você pode tomar o peão da base e olha com que velocidade que ele toma tudo aqui, ó. É pá, 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 né? Obviamente que só pode tomar uma peça de cada vez, porque no xadrez é uma vez eu, uma vez você, né? Um jogo de turnos. Então é isso que a gente tem para falar sobre o bispo. O movimento dele é muito simples, anda só nas diagonais. Ele come a peça que tiver na reta dele, ele não pula. Se tiver uma peça da própria cor, ele tem que parar. E bora para frente. Então agora nós vamos anotar aqui uma posição com as brancas tendo o par de bispos. A gente pega aqui a posição FEM, copia, vem aqui no jogo de criar um jogo contra a máquina, da posição, já estava até a última posição que eu joguei só com peõezinhos, mas agora eu quero contra bispo, né? Deixa o tempo, coloca aí a força que você quer. No caso aqui, ó, você pode até colocar uma máquina bem forte, porque ele está só com o rei e você tem que ganhar, não importa, né, que posição, que força que ele tem. Então aqui você vai escolher a cor branca. E como é que a gente dá checkmate? Como é que a gente dá checkmate de dois bispos? Parece que a internet está um pouquinho devagar hoje. Bom, veio. A primeira coisa que você vai perceber é que os bispos, para trabalharem coordenadamente, eles montam uma barreira em forma de triângulo. Então é essa barreira que você vai fechar em direção ao rei. Então, por exemplo, vamos colocar primeiro o bispo aqui, já cercando ali. Então eu já cerquei essas duas casas, o rei não vai poder sair aqui se eu jogar aqui, ó. Certo? Eu não posso também ir só com os bispos, eu tenho que ir com o rei, né? Outra coisa legal é que quando você ganha oposição, o rei ele não pode ir para cá, por exemplo. Essa diagonal aqui, que é a do bispo mais próximo do rei preto, ela vai servir como um guia para o rei preto ter que se afastar de você, ó. Então aqui é a vez dele, ó, ele não pode vir para cá, foi para trás. Eu posso, por exemplo, entrar aqui, ó. Ele vai ganhar oposição, mas aí curiosamente eu posso ir cercando, por exemplo, esse bispo aqui, ó, né? Eu dou um cheque aqui, ele já não pode ficar mais, ele volta para cá, provavelmente. Então juntei os dois carinhos aqui de novo. O que eu estou preparando aqui agora, né? Ele está completamente preso aqui nesse cantinho, não é isso? Então agora aqui, por exemplo, eu encosto aqui, ele tem que ir para lá, ó, ou para cá, né? Nesse momento você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, imagina que eu jogue meu rei aqui, certo? Meu rei jogado aqui, eu estaria protegendo esta e esta. Só que essa diagonal, esse aqui, pega esses dois, e esse bispo da casa preta pega essa aqui.
Conclusão, o rei fica sem lance, e não estando em xeque e sem lance, isso é um empate. Então, se eu jogar o meu rei aqui, eu empato o jogo, né? Eu tenho que deixar uma casa disponível para o rei preto poder ir para lá e para cá e ficar de boa, né? Andando para lá e para cá. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, é abrir aqui, por exemplo, tirar esse bispo da Casa Branca e abrir um espaço e cercar essa diagonal aqui, né? Vamos ver o que acontece. Então, obviamente que ele vai querer ganhar um espaço aqui, né? Vamos ver o que ele jogou para cá. Eu venho para cá. Vamos ver como é que a gente cerca ele aqui. Agora eu posso vir aqui, ó, né? No caso eu não consegui fazer o que eu queria, não. Ele está ameaçando sair aqui. Eu não posso expulsar ele com o meu bispo da Casa Branca. Então, na verdade, não foi um lance tão bom. Vou ter que calcular de outra forma aqui. Eu poderia... Vamos ter que voltar isso aqui. Como é que a gente volta? Eu posso, por exemplo, perder um tempo aqui. Né? Então eu cerco um pouquinho mais. Aqui, ó, eu quero que ele vá para lá, certo? Obviamente que se eu jogar aqui novamente é empate, ele está só com essa casa, né? Então eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de movimento. Agora, jogando aqui, por exemplo, não foi legal, não foi legal, porque agora eu fiquei com o bispo atacado aqui, ó. Ele poderia ter vindo aqui, atacado aqui, né? Ele não veio, eu teria que perder um tempo, mas tudo bem. Então, como é que tá ficando a situação aqui? Agora eu cerquei aqui com várias peças. Ele poderia só sair para cá. Vai tentar escapar por aqui agora, mas eu protejo a casa de escape. Então eu cerquei essa casa aqui agora. Então o que está acontecendo? Eu estou jogando ele num canto. O legal do par de bispo é que você pode dar mate em qualquer um dos 4 cantos do tabuleiro. A gente vai ver que não é o caso no par no bispo e cavalo, né? Muito bem. Então, nesse momento aqui, ó, ele tem... ele não tem esta casa aqui. Eu quero que ele venha para este canto aqui. Eu tenho que tirar esse bispo de alguma forma, certo? Se eu jogar o rei para cima, tem que tomar sempre muito cuidado aqui, porque se eu tampar essa casa aqui, é empate, né? Então eu tenho que tirar uma, mas abrir outra. Por exemplo, esse bispo aqui, ó, né? Você tem que pensar o seguinte: esse bispo para cá tamparia aqui, o branco tampa aqui, o preto lá tampa aqui, o branco tampa aqui. Só que eu libero essas duas casas aqui para ele. Se ele vier para cá atacando, eu tenho que ter um jeito de defender. Eu jogando aqui eu defendo, né? Ele vai ter aqui ainda, então dá para eu ganhar um tempo aqui. Então vamos ver o que acontece. Tentar cercar, ele vai tentar sair por aqui, ó. Vamos ver, vem para cá. Não saiu. Portanto, eu jogo aqui. E aí nós temos agora uma situação em que ele tem só 2 casas. Essas 2 casas, nesse momento eu posso manobrar com as minhas peças para poder fazer um cheque e depois um mate, né? Então eu vou ter que manobrar para o meu rei ficar tampando toda essa parte aqui. Então, por exemplo, eu posso perder um tempo aqui com esse cara. Continuo defendendo essa casa. Essa continua sendo defendida pelo bispo. E esse aqui continua fazendo esse quadradinho. Jogo para cá. Agora meu rei pegou a parte legal, liberou o bispo branco. E o bispo preto mantém o quadradinho. Agora
o interessante dessa posição é primeiro dar um cheque, depois um checkmate. Você não pode fazer o contrário, que senão você deixa o rei em stalemate, né? Empate por afogamento. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, o bispo branco vindo para cá é cheque. Ele não pode vir para cá, só tem uma casa para ele ir. Então, o que acontece? Ele é obrigado a ir para lá. Muito bem. Nesse momento, se você reparar a posição, é como se ele estivesse em afogamento, se fosse a vez das pretas. É isso que você quer que faça. Ele não pode se mover para frente por causa do rei e nem ir para a sua esquerda aqui por causa do bispo branco. E você tem que ter uma diagonal aberta pronta para o mate. Então o lance aqui é checkmate. E com isso a gente finaliza a partida e finaliza a aula de bispos. Legal? Então use a posição FEM. Eu vou deixar a posição FEM que eu copiei e colei aqui lá embaixo na descrição do vídeo. Copia ela, joga para iniciar um novo jogo contra a máquina, cola ela, iniciar um jogo a partir da posição dada e pratique bastante, pratique o movimento dos bispos. É um checkmate importante e também é divertido de você aprender, de prever as posições e tal. Só resumindo, a primeira parte é jogar o rei para cima ou para qualquer um dos lados, fazendo um triângulo com os dois bispos juntos e o rei. Então sobe os três fazendo um triângulo. Quando o rei estiver lá em cima na borda do tabuleiro, em qualquer uma das quatro bordas, aí você manobra com cuidado para não afogar, para jogar ele no canto. Jogou ele no canto, checkmate. Ok? Valeu, obrigado aí por assistir mais uma aula e até a próxima.